teve 5 filhos, 2 morreu e 3 tá vivo. Aí, mas quando eu era jovem, né, eu pensei em nunca ter filho, sabe? A gente pensa, né? A gente nunca pensa em ter filho cedo, né? Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca me questionei se eu queria ser mãe por uma questão imposta pela sociedade, pela referência que eu tinha da minha mãe, da minha irmã, da minha avó, que elas sempre foram muito... A minha mãe, ela tinha a maternidade como se fosse uma obrigação, assim, não existe uma mulher não ter filho. Então, a forma como eu fui educada, eu sabia que eu ia crescer, casar com um homem e ter um filho. A mentalidade que me educaram. Então, o que fosse diferente disso seria loucura. Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. É que eu sou mãe na pandemia, demitida porque o chefe disse que eu não rendia. É que eu sou mãe na pandemia. Eu falei, vou cantar. Quem canta seus males espanta. Aí peguei o pandeiro, assim. Não me chama de guerreira se eu não tenho a opção. Se eu faço, ele não. Depois diz que até faria. É que eu sou mãe na pandemia. Queria expressar, né, que eu queria cagar sozinha e passar fio dental em paz, sabe? Era só isso que eu queria cantar. E aí as mamães super se identificaram e começaram a compartilhar no Instagram, no WhatsApp. E aí viralizou. O primeiro projeto nacional no Brasil do Inside Out Project foi sobre a maternidade. Incrível que até hoje, às vezes eu nem acredito, né, que a gente chegou nesse lugar de passar por 27 estados, tirar fotos de 1.700 mães, entrevistar mais de 70 mães, 90 imprensas com todo o trabalho que a gente fez. Passou 1 ano e meio tentando autorização para colagem histórica, num lugar que é a Pequena África, no centro do Rio de Janeiro, cidade do samba, 4.000 metros quadrados colados, 3 semanas de colagem. A gente conseguiu visibilizar 12 mães do samba, das 12 escolas do samba, as matriarcas, colando elas em tamanho enorme na cidade do samba, de 9 metros por 6 metros. Mas assim, como a gente conseguiu usar a arte da fotografia e aí desenvolver algum projeto muito maior que o próprio Lambi Lambi, que é o projeto inicial, que era a colagem de retratos de mães do Brasil. E a gente chegou num lugar de arte mesmo, através da fotografia. A gente fez lambe, a gente fez um trabalho audiovisual de projeção, 5 dias passando mães na parede do Copacabana Palace. Agora a gente está fazendo um trabalho audiovisual de filmagem, de filme, de documentário, porque a arte realmente mudou a nossa realidade. E espero que isso mude também a consciência e a realidade de muitas outras pessoas que vão assistir isso. Né? E o Inside Out, ele vem pra isso, né? O Inside Out, ele vem pra dar visibilidade pras mães. As pessoas começarem a ver a gente, né? Porque parece que, tipo, não, é só a mãe, deixa ela lá na casa dela, deixa ela lá dentro, né? Ninguém tá olhando ali. E pra nós seguirmos nessa luta, né? Ouvir outras histórias ajuda, né? A não se sentir mais sola nesse trabalho que a gente tá fazendo. Tá realizando esse projeto também pós-pandemia, assim... Quase um grito de liberdade, de estar entre mulheres, de poder conversar, de poder falar, cara, não acontece só comigo, porque acho que esse é um peso também, quando você acha que acontece só com você e você não fala que não, isso é só comigo, e é quase uma libertação, sabe? Acontece com todo mundo, né? Eu aprendi a aceitar muitas violências que eu só reconheci, muitas delas, através dessas mães. Eu acho que o documentário traz isso, sabe? Traz esse reconhecimento. E esse reconhecimento ele pode ser muito duro, ele pode ser muito doloroso, mas também ele pode ser muito libertador. A pandemia e a maternidade se confundem muito. Ao mesmo tempo em que a gente, na maternidade, se afasta de muitas amizades, porque não cabe no ritmo da nossa vida, a pandemia meio que se misturou muito a isso, a coisa do isolamento. Eu acho que a pandemia foi um momento de muita incerteza. E a maternidade, ela já é um eterno descontrole. Você não tem como ter controle sobre o que você está vivendo. É muito confuso, na verdade. Tudo se mistura, né? O que era puerpério, o que eram as ansiedades da pandemia e
o que era esse processo de me tornar mãe, né? Muitas responsabilidades, solidão, a gente já tem um isolamento, que é o isolamento da maternidade. A gente já meio que sobrevive a isso, eu acho também. Acho que muita gente que não é mãe, talvez não tenha se adaptado tanto à pandemia quanto mães, talvez. Porque a gente já tem essa... A gente já meio que cria essa casca, assim, né? Em relação ao isolamento. A pandemia mostrou que eu também sou frágil, que eu também posso cair, assim, isso é foda. Não sou super, né? Merda. E assim, e a importância da gente cuidar das mães sempre, assim. Me mostrou muito, assim, que as minhas fortalezas maiores na pandemia foram as mães que me cercam. E a gente vê que, assim, que a gente é vulnerável pra caramba, mas que a gente é muito foda de forte quando a gente tá junta, né? Tipo, quem me levantou durante a pandemia cada vez que eu precisei foi uma mãe, com certeza. Então elas são o centro da minha vida. Se não fosse elas, talvez eu não teria essa força de estar aqui. Então, para vocês que são mães, continua conservando, porque a única vitória que a gente tem neste mundo, essa passagem que nós temos, é os frutos que nós deixamos. Então eu acredito que o filho da gente não impede. Ainda dá mais força, coragem para a gente lutar e vencer. A sobrevivência da manutenção de uma família hoje que não está fácil, né? Mas, como já falei, gemendo, chorando, a gente chega lá. Mas dá para levar em frente. Eu tenho meus trabalhos no artesanato, eu faço farinha, eu pesco e eu sustento a minha família. Eu levava na roça comigo. Eu levava lá, estava a rede deles, quando eu fazia uma cama assim no chão, eu levava a toalha, estava na palha, eles ficavam deitados, faziam igual isso daqui. Aí tirava a mandioca, estava no panela e ia embora. E não pagava ninguém, eu levava eles comigo, porque para onde eu ia não me fiava de deixar. Porque a mãe é mãe, né? A gente não se fia de deixar com o outro. Aí para onde eu ia levar. E eles iam verdinho comigo para a roça. Eu tinha 8 filhos, 6 horas da manhã eu tinha que estar em pé. Eu fazia muito beijuzinho de tapioca, assim, umas varinhas, assim, eu fazia 8, 9 beijinhos. Coloca na mesa, pode tomar direitinho aí, pode comer. Agora eu vou sair pro meu trabalho. Só eu sobrevivia da roça, do trabalho nosso, nós fazíamos paneiro, nós fazíamos farinha, tudo isso nós fazíamos para criar nossos filhos. Meu maior desafio foi assim, que eu pensava como que eu ia sustentar, né, a minha filha, porque eu também o pai dela foi só para fazer, né? E aí eu achava difícil, mas como a minha mãe também me ajudou muito, aí foi melhorando um pouco, aí a família também, minha família ajuda. Às vezes eu fico pensando nessas mulheres que têm mais, né? Mais de um filho que na hora... Na situação aqui da Joelma, né? Eu sou mãe de 10 filhos. A primeira minha gravidez eu digo assim, sou eu, né? Não tinha marido ainda. Tive só para fazer. Foi no momento que foi muito difícil para mim. Porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe mais viva para me ajudar, né? Nessa hora que a mãe tá para acolher a gente, né? Mas eu não tive isso, não. Sofri muito, porque não tinha parente para cuidar, para me ajudar, cuidar de mim, né? A minha mãe, durante muito tempo, eu julguei muito, eu não conseguia perdoar por ela nunca ter me potencializado, assim, nunca ter acreditado em mim. E a gente só tem o dever de amparar e mostrar o caminho da luz, entendeu? O caminho do perdão, do amor, da generosidade. Se a gente consegue plantar isso dentro da nossa casa, no nosso seio familiar, essas crianças vão fazer a diferença no futuro. A minha relação, por conta de problemas familiares, não foi uma relação saudável com a minha mãe. Eu demorei a entender isso. Costumo dizer hoje que eu aprendi a guerrear em casa, por isso que é muito mais fácil. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo, eu consigo digerir com muita tranquilidade. E no momento que eu fui mãe, né, eu quis ser mãe, me fez crescer como pessoa, como mulher, ter
essa troca, sabe? De eu não entender o amor que eu não recebi e doá-lo na maior proporção possível. Eu nunca, sei lá, a maternidade nunca foi um sonho, casar, aquele conto não, bonito também dele. não. Nunca foi. Eu era do mundo. A sociedade, a legislação, o país, as pessoas deveriam cobrar muito mais dos homens. Porque além de... não é só dividir as contas com o companheiro, né? Não é só isso, não. É a gente dividir também a educação, é dividir aprendizado das crianças. Precisa também dividir. E não é fácil, não, sabe? Após 17 anos, volta a morar com o pai dele de novo. Com o pai deles. Tudo criado. Tá em casa. É mais um filho. Porque eu não tenho com quem dividir meus problemas. Ele não é dessa qualidade. Nós não dialogamos, sabe? A gente é assim, totalmente como se fosse dois desconhecidos. Eu não posso dizer assim, olha, eu tô precisando disso aqui pra Júlia, não. É eu, Deus e mais ninguém. A mãe não abandona seus filhos. Agora o pai abandona, porque ele tem coragem de fazer isso. No meu caso, eu acho que eu prefiro viver só do que hoje a mamãe levante só do que o meu acompanhado, né? Eu me sinto como uma mulher, assim, forte, assim, sabe? Assim, guerreira, sabe? Eu sou feliz por ter eles, sabe? Dedico bastante a eles, como pai, como mãe. Estou sempre ali para ajudar. Pai e mãe da filha, porque é aquela coisa da responsabilidade. O pai não teve e eu não fiquei submissa àquilo, porque eu acho que quando a mulher é guerreira, quando a mulher luta, ela vai e caminha sozinha. Foi o que eu fiz. Mas naquele período que tinha que ser mamãe, eu me aboli de tudo, né? Eu queria ir pro carnaval, não ia. Quando podia levar na pracinha, levava. Então a gente às vezes se abstém de algumas coisas para dar, né, a educação para a criança, porque samba é cultura, também é educação, mas nós temos que fazer o nosso papel em casa, né? 70% dos pais atípicos abandonam as mães, então a maternidade fica solo mesmo, a gente que tem que dar conta de tudo isso e mais um pouco, né? E aí, como é que põe uma mãe atípica para trabalhar sem um pai para ajudar? Uma criança que não dá para deixar na creche, não dá para botar, deixa lá na rede municipal, não dá, porque a vida delas é munida de terapias. Mulheres foram tidas como seres que suportam tudo. Então, as mulheres ficaram dentro das suas casas cuidando de todo mundo. As mulheres tinham que dar conta dos seus trabalhos remotos, das suas militâncias, como eu, como Carla e como muitas outras, dos seus filhos e dando conta, muitas vezes, das demandas dos companheiros que já estavam acumuladas e esses companheiros precisavam, por exemplo, sair para dar conta de sustentar suas casas. Às vezes o menino tá lá na sala assistindo televisão e quer tomar água, ele vem, mãe, eu quero tomar água. Ei, passou pelo teu pai, sabe, se desbanca de um canto para outro. Eu acho que isso não acontece só comigo não, né? E às vezes você se sente cansada, né? E muitas vezes as pessoas, principalmente no interior, tem muita maneira de dizer assim, porque fosse ter, porque tem. Gente, mas a gente tem, mas é obrigado. Eu posso não, eu não posso me sentir cansada. E tem que saber, tem que levantar, fazer o café do menino para ele ir para a escola, o menino escovar o dente, o menino tomar um banho, né? Essas coisas assim é bem... Mas meu sonho sempre foi ser mãe. Até que o médico disse que eu não poderia ter filho, porque eu tenho cisto, tenho mioma, essas coisas assim. E ele disse que eu não poderia ter filho. Mas aí tá aí, Renato, com 11 anos. Assim, as pessoas estão acostumadas a não cuidar da gente, não cuidar das mulheres. As mulheres, elas estão sempre ocupando o espaço de cuidados. E a gente precisa ser cuidada. Aí a mulher fica mais em casa. O homem diz assim, tu fica em casa. Não, fica. Mas o trabalho maior é dentro de casa. Tem que cuidar das crianças. Tem que ter maior atenção para uma criança, porque se deixar a criança sozinha, né? Aí acontece, some, ou morre afogado, ou o bicho pica, morre, né? Estando dentro de casa, muitos falam que a mulher dentro de casa não trabalha. Trabalha, muitas vezes até o dobro do que fora de casa, né? Tem mais responsabilidade. Aquela preocupação como mãe nunca sai daqui. Tão velha, mas a minha preocupação é a mesma desde pequenininha. Principalmente quando estão doentes. Eu sou mãe de 4 filhos, mas morreu 3, eu só tenho uma de 36 anos.
vai fazer agora em março. E tenho essa daqui que eu criei com 1 ano e 7 meses. Para a minha filha. E eu tenho esse daqui que eu crio, que é filho dela, de 3 anos, ele vai fazer 4 anos. E tenho outro de 9 anos que ainda está dormindo. E muitas pessoas mesmo não vejam esse trabalho que a gente tem como mãe, né? Então, tem muitas pessoas que pensam que a gente não sente canseira, não sente dores, né? Então, você tem que estar ali o dia todo cuidando da casa, da criança, cuidando do marido. Então, é uma coisa que às vezes já é... Às vezes a gente nem pensa, né? Que às vezes diz assim, não, só o marido está trabalhando e a gente está em casa, mas a gente também está trabalhando ali. Penso mais neles do que em mim, porque realmente não tenho nem tempo para pensar em mim. Hoje, na minha experiência, talvez eu teria que ter cuidado um pouco mais de mim e não ter me abandonado como eu abandonei. Não há arrependimento quando se fala de amor em relação aos filhos, mas há de se ter um autocuidado com a gente. Mas assim, eu vejo que a maternidade, ela me jogou num outro lugar, de tipo, eu não tenho mais o privilégio e o luxo de poder sentir a minha depressão, deitar na minha cama e chorar. Não posso. Nem tempo pra isso tem. Então, mas é isso, não dá. Eu tenho que fazer o almoço enquanto eu tô querendo enfiar minha cabeça dentro da terra. Eu falei sobre isso já, não tenho mais vergonha de falar. A vontade de me matar, ela nasceu muito com... Ela veio mais forte com a maternidade, de tipo, eu quero parar de sentir essa dor. Eu quero parar com isso, né? Tipo, eu não quero mais não conseguir nem viver o meu próprio luto da minha vida que foi embora, da minha vida que eu não tenho mais. Então, assim, ser restrita de poder viver as minhas próprias tristezas, eu acho que foi o que mais... eu acho que é o que mais adoece as mulheres, porque a gente não tem tempo nem de sofrer, a gente não tem tempo nem de chorar. E aí a gente vai tomar um banho e fala, não, agora eu vou chorar. E vem a criança junto, ninguém pode ficar. Cuidar, estar disponível ali, estar cansada, privação de sono e ter que acordar e ter que dar conta de criança e ter que escolher qual vai ser a batalha do dia. Será que hoje a gente vai dormir, vai viver, né, no caos e vai estar com as crianças no colo o tempo inteiro? Ou hoje a criança vai chorar e a gente vai ter que lavar aquela louça porque não tem mais talher para poder fazer uma refeição? Eu não tenho direito, eu não tenho um apoio de chegar e falar, olha, hoje eu não estou bem, você pode ficar com essa criança, porque hoje eu simplesmente não estou bem. Eu não tenho esse direito de falar, porque se eu falar que eu não estou bem, se eu falar que eu estou passando por uma depressão, as pessoas já vão falar, nossa, então a criança está sendo maltratada, essa criança, então você odeia o seu filho? E a questão nunca é sobre o amor, sobre... o que a gente sente, o sentimento que temos pelas crianças, mas pela triste realidade na qual estamos inseridas, assim, que não é fácil. Antes não tinha condições, tipo, não sei se eu tava em depressão ou se eu tava com falta de nutriente, mas tipo, não consigo. Não consegui nem pensar, né? Tipo, não tenho energia que... pra fazer outra coisa, porque eu decidi me dedicar a ensinar minha filha, tipo, eu tô com ela e todo tempo eu tô ensinando. Mas aí a sociedade pra mim falha, né? Porque te fala, se as crianças têm que ser bem educadas, mas você não pode educá-las. Sim. Aí, você tem que ser autônoma, porque assim, aí vira esse problema, senão você é refém do seu marido, refém da sua família. Mas como que eu vou trabalhar se eu tenho que educar meu filho ao mesmo tempo que trabalhar, ao mesmo tempo... Cara, e aí você tem que pagar alguém para cuidar do seu filho, que essa própria pessoa não tem o direito também de cuidar dos seus próprios filhos. Às vezes eu senti muito isso desde que eu me tornei mãe. Tipo, você sente que às vezes esse peso da relação e das dificuldades, dos desafios da relação pesa mais ainda nessa sobrecarga, né? Porque você é meio que obrigada a fazer que tudo dê certo, né? Que seja seu casamento, que seja a vida dos seus filhos. E ele reclamava. E aí ele sempre falava pra mim, o seu feminismo tá acabando com o nosso casamento. Eu separei do meu marido, fiquei com 16 anos e depois nós separamos por conta de meu trabalho, né, no movimento social, movimento de mulheres, na luta em defesa dos povos indígenas. Com isso ele tirou meu filho, né, separamos e foi criado praticamente longe de mim. Hoje ele tem 18 anos, né, então hoje eu como
indígena, né, Sateré-Moé, continuo na luta, na defesa do direito da mulher, no direito, nós como mãe, ser reconhecida, né, no nível do Brasil, de lutas para avançar na parte da educação, na parte da saúde, para trazer coisas boas para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Todos os dias a gente luta em busca de melhoria para os nossos filhos. A gente acumula muitas tarefas e ainda que se tenha um parceiro, um pai presente ali fazendo todas as tarefas de pai, que são nada mais do que a sua obrigação, ainda assim, o próprio cargo, a função de mãe, ela tem um peso social e um peso mesmo que a gente às vezes acha que não vai dar conta de segurar. É sobre ter liberdade. É sobre não precisar ter que dar conta de tudo. É sobre não ter que se preocupar qual é a roupa que a criança vai amanhã para a escola, a atividade que não fez, a professora cobrando uma atividade da semana todinha, a gente não teve tempo nem para parar para pensar nisso. Porque não deu tempo. E sobre essa questão também da escola, principalmente como mãe, a gente teve que deixar de levar os nossos filhos para a escola e tentar ensiná-los ele dentro de casa, que é um desafio e uma tarefa enorme, que nem sempre a gente consegue dar conta. Por exemplo, eu também sou estudante universitária e tive que me adaptar a estudar em casa, de forma remota, com a presença dos meus filhos, sem conseguir se concentrar na aula. As escolas fecharam, né? Então eu comecei a fazer algumas atividades com ela, porque sem orientação ainda no primeiro momento da instituição onde ela estava. E aí era muito engraçado, porque ela dizia: mamãe, você não é minha professora. Acabou que assim, o que eu sentia é que eu nunca mais tinha folga. Então eu ficava o tempo todo, né? Eu era criança, era o trabalho. Aí teve a questão da escola, que aí é isso, tem que começar você a estudar para conseguir alfabetizar uma criança, porque a escola não vai mais fazer esse papel, ou vai fazer de uma forma que não vai rolar por conta da pandemia, né? A criança, ela precisa de contato, precisa de estar perto. Ninguém enxerga a gente, né? Ninguém enxerga as mães. É foda. Ser mãe é ser apagada. A gente sempre é vista por último. Sempre o pai tá na frente, o bebê tá na frente e a mãe dá conta de tudo. E os meninos não queriam, de jeito nenhum. Os filhos da gente acham que a gente é sempre mãe. A gente não é mulher que sente prazer, desejo. Eles acham que a gente é mãe. Se a gente não tiver uma mente boa, fica louco, viu? É bem complexo assim a maternidade, são muitas coisas e eu acho que realmente a sociedade ela não vai na sensibilidade da mulher assim, ela não entende que uma mulher mãe primeiro é um trabalho grande, né? E é um trabalho porque é um trabalho até para a sociedade, porque você está criando quem vai ser cidadão aqui neste mundo, né? As funções da mãe, elas são cansativas, então às vezes a gente está cansada de ser mãe, não de ter o filho. Mas para mim o problema é que é todo dia. Então tem vezes que eu gostaria de ter um tempo, assim, de não ser mãe. Se sente errando quando você faz o que você pensa que é o certo, você se sente errando quando você faz o que os outros dizem para você fazer, então assim, é maluco. A maternidade, assim, ela é uma cilada do amor, assim, porque no fundo, assim, é uma grande de uma roubada, porque ela te tira todo o teu centro, né? Ela te tira todo o teu rumo, uma possibilidade de futuro que você sonha, de repente ela vem e fala, não, agora você vai olhar para cá, entendeu? E aqui que você vai ficar boa parte da sua vida, podendo dar uma espiadinha na sua vida quando der. A falta de informação, muitas vezes, que a gente tem do que a gente está passando, né? Que só vai vir muito tempo depois, né? Que as fichas vão caindo e fala, então é por isso que eu não estava assim, aquele poço de felicidade. Para aquele momento em que a criança nasce e dali em diante, né? Ser tudo na base do instinto e do amor. Não, né? É importante a gente desromantizar, né? Aí eu falei, se eu tiver outro filho outro dia, porque apesar de todos os desafios, também é o maior amor do mundo. Né? É um amor incondicional, que não existe outro. Então, apesar de tudo, eu falei, talvez eu tenha mais um. E se eu tiver mais um, eu vou tentar amamentar diferente. Vou tentar não dar bico, não dar mamadeira. E aí veio a Serena, que tá mamando lindamente, com 1 ano e 2 meses em pé, mama em pé, cheia de dente na boca, já tá com 10 dentes na boca, tem até molar.
porque morde o mamilo, aí eu, não pode morder. Sinto que da pandemia me auxiliou a acreditar na amamentação mais ainda, a fortalecer esse movimento pela amamentação, que é necessário. Acho que todos os profissionais de saúde deveriam defendê-los, mas não é a realidade. Muitas mulheres engravidaram e tiveram seus filhos durante o período pandêmico, né? E assim, amamentar exige estudo, exige dedicação, exige interesse, né? Não só interesse. E aí que a gente já não tem esse apoio ao aleitamento materno, já vem da maternidade, né? Então eu já tive mães que eu pergunto, né? Faz parte do meu questionário, questionar se a criança foi amamentada na primeira hora de vida. Por quê? O amamentar na primeira hora de vida é o primeiro contato que essa criança tem com a sua alimentação, né? Então, se ali já teve alguma coisa que não ocorreu de forma satisfatória, isso pode levar ela a ter problemas alimentares no futuro. Nessa pandemia, para mim, o impacto maior foi na saúde mental. A dificuldade foi muito grande, porque a gente tinha que procurar, as situações foram modificadas em termos de atendimentos, em termos de trabalho, em termos de estudo. Mudou toda a nossa infraestrutura de casa, de lar, né? De trabalho. Então, tudo que era fora veio para dentro de casa. Os filhos, marido, eu tive que trabalhar muito em casa, então isso sobrecarregou mentalmente mesmo. E a nossa impotência em termos da própria doença, que a gente quer trabalhar, tivemos uma procura grande e a gente ficou com muito medo de também poder dar esse suporte às gestantes e às famílias. A crise da Covid-19 fez com que sistemas de saúde sobrecarregados reduzissem os serviços de saúde sexual e reprodutiva, que por muitas vezes não são considerados essenciais. Resultado: menos bebês nascendo, mais divórcios e, tristemente, um número impressionante de mortes. Mais de 686 mil mortos oficialmente contabilizados no Brasil em até outubro de 2022. Ela passou por uma fase também de estresse. Aí a gente juntou minha ansiedade com o estresse dela. Ela já tinha parado de fazer xixi na cama, por exemplo. Aí durante a pandemia voltou. Passou um mês fingindo que era um cachorro. Ela já acordava latindo. Aí teve um momento que foi bem marcante para mim, que era onde eu morava eu e ela só. E eu virei para ela e sacudi ela assim, sabe? Que foi bem tocante assim para mim, foi bem dolorido. Aí foi quando eu fui procurar ajuda de outras famílias e tudo mais. Abrir mão do cuidado de si porque tem uma criança que precisa daquilo. Então não é uma opção, não é porque a criança é difícil, é porque crianças exigem muito cuidado. Eu fui para Goiânia para ficar com os meus pais 10 dias, fui junto com a Paz e começou a pandemia. Eu acabei ficando 5 meses. Eu estava lá com eles, mas eu era a única responsável pela Paz, não tinha o pai dela para dividir. Então foi um período muito, muito difícil. Eu estava exausta 24 horas por dia. E depois que eu entendi o quanto que a Paz tinha ficado ansiosa nesse período, quando ela dormia cedo, ela dormia às 2 da manhã. Mas tinha dia que ela ia dormir às 5 da manhã. Então ela não dormia, eu não dormia junto, porque se ela chamasse, eu não estivesse lá, ela acordava apavorada. Então foi um período que depois eu entendi que emocionalmente foi muito difícil para ela e, consequentemente, foi completamente exaustivo para mim. O meu filho, ele fica muito ansioso. E em casa, além de ele ter engordado, ele está muito ansioso, muito agitado. E os meus outros filhos a mesma coisa. Então eu tive casos de crianças que pararam de comer imediatamente após a pandemia, crianças que ficaram muito ansiosas e aí foram parando de comer aos poucos, né? Porque foram deprimindo. Então, assim, eu não posso brincar, meu pai tá aqui, mas o meu pai não tá. E aí aumentou muito também o consumo de tela por crianças, né? A pandemia estourou, o Theo estava no Rio. E aí ele voltou 4 meses depois, falando que ele gostava mais de jogo do que da realidade. Era mais legal a realidade do jogo do que a realidade da vida. E isso me deixou bastante assustada. Então a pandemia, ela trouxe isso, né? Essa realidade da criança na tela o tempo todo. E esse vício, né? Que acaba gerando na criança, porque ele ficava chorando que ele queria jogar, sabe? Tipo, parecia que realmente
era uma crise de abstinência que ele estava sentindo, física. Eu também vi o caso, né, de crianças que nasceram na pandemia e então também não conseguiram desenvolver um bom hábito alimentar. As consequências maiores, né, foi com relação ao crescimento dele, né? Ele é uma criança de pandemia, então ele não tem contato com criança nenhuma. O desenvolvimento dele é bom, mas eu acredito que ele poderia ter se desenvolvido muito melhor se ele tivesse crescido, né? Sem uma pandemia. Veio a pandemia e eu pensei, bom, eu não sei quando é que isso vai acabar, como é que a gente vai adiar algo que a gente não sabe quando é que vai ser. Então, mantivemos a nossa ideia de engravidar. Eu engravidei, né? Ano passado, no segundo semestre, era o nosso plano. E quando veio positivo, fiquei muito feliz, porque eu queria muito estar grávida, mas já estar na pandemia foi puxado. Eu não saía de casa para ir no obstetra e fazer ultrassom. Era o que eu fazia. Eu tive uma gestação muito difícil, eu fiquei muito doente, eu precisei ficar internada, porque eu quase tive um parto precoce e foi muito difícil, porque eu estava grávida, quase perdendo o bebê e numa pandemia, num hospital que é onde tem pessoas internadas com Covid. Então eu fiquei muito desesperada e muito, muito culpada. Foi muito gostosa a minha gravidez, fiz todo o acompanhamento pré-natal, tudo certinho, não tinha nada, assim, nada de errado com ele, todos os exames a gente fez. Eu lembro de flashes, assim, né, do meu parto, eu não lembro de tudo. Aí eu lembro da anestesista olhando pra cara da médica falando assim, a barriga parou de contrair. Aí começou um desespero, entra todo mundo na sala, e empurra e nada, e pega a força e pede, ou ele saía ou ele morria. Então, quando ele nasceu, eu não consegui nem ver, assim, ele nasceu, eu olhei pra ele, eu lembro disso, eu olhei pra ele, ele não chorou, eu falei, ué, ele não chorou, porque eu não tava tendo noção do que tava acontecendo ali. Eles não diziam da condição do Luca, eles não me explicaram, eu saí de lá sem entender o que realmente tinha acontecido com meu filho, eu só sabia, eles só me falavam assim, do tratamento dele ali. Aí a neuro explicou que ele tinha paralisia cerebral, foi aí que a gente escutou a primeira vez na vida que o Luca tinha paralisia cerebral. O médico de emergência não vai te falar que o teu filho tem paralisia cerebral. Desde quando o Luca nasceu, ele é acompanhado por diversos especialistas. Eu já cheguei a levá-lo a mais de 10 especialistas, assim. Tem os remédios que são caros também, o plano de saúde já tá arcando com os medicamentos do canabidiol, que para quem não sabe, o canabidiol ele é um óleo essencial da planta da maconha, né, da cannabis, e que ajuda muito crianças com epilepsia, mas no geral ele consegue ajudar todo o nosso sistema, porque o nosso corpo, ele tem um sistema chamado endocannabinoide, que eles fazem essa coligação com os olhos e conseguem fazer uma autorregulação do nosso corpo. O Luca já usa desde muito novinho. Eu vi um resultado muito positivo do Luca com esse medicamento, né? Que, se Deus quiser, um dia o Luca vai só usar o canabidiol, não vai precisar usar mais nenhum remédio de farmácia anticonvulsivante, que deixa ele muito apático, porque esses remédios, eles diminuem a atividade cerebral da criança. Então, quando você vê uma criança com alguma condição que é muito quietinha, você pode ter certeza que é muito remédio que ela toma ali. E por isso que ela fica assim. E isso vai desencadeando várias outras coisas, porque esses remédios fortes, eles ajudam numa coisa, mas piora em outras. Então deixa a criança mais secretiva. A criança mais secretiva acaba podendo ter um risco de broncoaspiração. E assim, e foi indo. E hoje o plano de saúde arca com esse remédio, mas ainda a gente está ali na luta para as terapias, e eu acredito com fé em Deus que isso vai sair também. Falta política para os nossos filhos, falta política de conscientização. A gente recebe frases, né, pessoas falando coisas que elas nem se tocam do que elas estão falando, mas como aquilo dói na gente, né? Assim, muita gente fala, Deus não dá um fardo que a gente não pode carregar. Cara, o que as pessoas não entendem é que meu filho não é um fardo, ele é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Ele me mudou tanto, ele me amadureceu tanto, ele me fez abrir um olhar pro mundo de uma maneira incrível. Ele só me dá sorriso, ele só me dá amor, eu não tenho um problema com ele. Então, assim, meu filho não é um fardo, ele é maravilhoso pra mim. Eu engravidei, né, numa relação abusiva. Eu nem morava no Brasil, eu vim pra cá aos 5 meses de gravidez. E quando eu cheguei aqui, eu ainda estava me recuperando de todo o trauma, né? Entendendo tudo que tinha acontecido comigo. E logo depois que eu cheguei aqui,
a pandemia começou. Eu tive meu filho em maio de 2020, no meio do lockdown na cidade, não tinha nada aberto. E aí eu tive meu filho nesse cenário, assim, de pandemia 100%, né? E pra mim, na verdade, foi uma coisa positiva, porque eu tive um tempo pra ficar sozinha e processar tudo o que tinha acontecido comigo. Começou antes, porque eu tava naquela expectativa, assim, de acabar esse puerpério que na minha cabeça era o ideal de 4 meses, mas eu vivi que é muito mais além disso, né? Não tem uma coisa temporal. Eu percebi que a minha experiência, que isso é muito singular, né? Depende muito. E se fala muito disso, 40 dias, 4 meses, mas pra mim é muito intenso. Minha filha tá com 2 anos, eu sinto que ainda tá forte em mim, assim, né? Não é possível que pra gente alcançar uma graça, uma glória, a gente tem que passar por isso na vida, né? Porque foi muito doloroso, assim, e eu ter vergonha de contar pra minha família, pros meus amigos, que eu tava passando necessidade básica. Eu não deixava faltar pra minha filha, porque a pensão dela cai em dia, porque é regulamentada atualmente. Então, assim, eu não deixava faltar pra ela, mas também não deixava ela perceber o que estava acontecendo. E ter esse jogo de cintura ali no meio do puerpério, cara, foi enlouquecedor. O que eu tenho mais dificuldade de digerir até hoje é isso, sabe? Porque você negar uma mulher recém-parida o direito de comida e dizer a ela que você não tem obrigação com ela, sendo que ela largou tudo e tá ali amamentando seu filho exclusivamente no peito. Eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras que um ser humano pode passar, sabe? A vulnerabilidade trazida pela pandemia trouxe aumento das vítimas de exploração, abuso e violência. No Brasil, existem 241 rotas do tráfico nacional e internacional de exploração sexual de mulheres e adolescentes. A pandemia dificultou tanto, ela prejudicou essa mãe de sair de casa, de ir para o ML, de ir para o hospital, por 2 motivos. Pela pandemia, pelo fator de uma pandemia e pelo fator econômico, porque essas mães, elas trabalham na informalidade, são diaristas, são domésticas, são cabeleireiras, são manicures, as empregadas domésticas e as faxineiras. Então, ela causou esse prejuízo no sentido de dificultar a busca, né? O tráfico internacional de seres humanos movimenta 34 bilhões de dólares anualmente e só perde para o de drogas e o de armas. Até 2 milhões de crianças estão sujeitas à prostituição no comércio sexual mundial e 20,9 milhões de pessoas são vítimas do trabalho forçado. 55% são mulheres e crianças. Na pandemia, o tráfico de humano aumentou 30%. Existe o tráfico para o trabalho escravo, tráfico de órgãos. São pessoas que são levadas para outros países para a prostituição. Então, enganar uma criança de 10 a 11 anos que vivem em situação de extrema pobreza é muito fácil. Nenhuma criança se prostitui, ela é prostituída. Sou presidente e fundadora da Associação Mães da Sé. Esse trabalho, ele nasceu em 31 de março de 96, 3 meses após o desaparecimento da minha filha, Fabiana Esperidião da Silva. No Brasil, 63% das famílias chefiadas por mulheres estão em situação de insegurança alimentar. E na população negra, o crescimento dessa situação foi quase o dobro do que entre os brancos. Segundo o IBGE, 11 milhões e meio de mães cuidam dos filhos sozinhas no Brasil. A insegurança alimentar é mais grave nesses lares justamente porque as mulheres foram as mais prejudicadas pela falta de emprego, pela perda da renda na pandemia e o aumento dos preços dos alimentos, como mostrou o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. 2 bebês, né, sendo amamentados, confinados numa casa pequena, que não tinha estrutura, o companheiro que estava desempregado, a gente estava sem fonte de renda nenhuma, né, ele dava aula
E ele não conseguiu continuar com as aulas remotas, justamente porque tinha 2 crianças e não tinha como, dentro de casa, ter um lugar reservado para ele trabalhar. Então, falar de vulnerabilidade, falar que estava cansada, falar que estava passando perrengue, falar que não estava fácil, num primeiro momento, foi difícil para as pessoas lidarem, né? Principalmente a minha família, que falou, caramba, como assim ela está expondo esse tipo de coisa? Mas, por outro lado, várias outras mães falaram, caramba, eu passo por isso, eu só não tenho coragem de falar justamente por esse medo de ser julgada, né? Por esse medo de mostrar que é frágil, que é vulnerável, que a gente sabe que ser vulnerável na nossa sociedade é sinônimo de fraqueza, quando na verdade não é, né? É o que eu sempre digo, haja coragem para botar a cara, né? Para dizer que não está bem, para dizer que não está, né? Sei lá, que não está na plenitude. Eu acho que falar sobre isso me deu essa oportunidade também de ter um retorno financeiro, né? A partir do crescimento do meu Instagram, eu passei a ser remunerada, né? Então mudou, né? Através da minha vulnerabilidade, de expor a minha vulnerabilidade, eu tive a oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, para a minha família. Com a pandemia, a gente teve um retrocesso da presença feminina no mercado de trabalho de 3 décadas. Hoje, os números são os mesmos da década de 90. De acordo com o IBGE, uma mulher negra recebe em média cerca de 44,4% da renda média dos homens brancos, que são o topo da escala de remuneração no Brasil. Quem se importa com criança, ó Deus salve a economia. Se não tem com quem deixar a criança, se não tem política pública preocupando com a criança, preocupando com a mãe, como que a mulher volta para o mercado de trabalho? Tudo isso que a maternidade implica, essa sobrecarga, essa invisibilidade do nosso trabalho, essa exclusão nossa social, né, a falta de políticas públicas pensando na gente, isso já existia antes da pandemia, mas a pandemia veio e potencializou isso, né? De certa forma, esfregou isso na cara de todo mundo e trouxe ainda mais retrocessos, né? Foi a volta ao trabalho, ao mercado de trabalho como mãe, foi bem assustadora. Porque eu dou aula na universidade e em alguns momentos eu não me senti acolhida. O mercado de trabalho ele não é preparado para você como mãe. Ele quer saber que você produza com o mesmo resultado que você fazia quando você não tinha, né? E que talvez o mercado de trabalho não entenda que para os homens continua normal, porque é diferente, né? Mas eles não entendem isso. Sou uma mulher que tem a bandeira de uma infância saudável para as crianças, né? Sou pesquisadora de infâncias, mas também sou uma mulher que se preocupa muito com o que a gente pode fazer para melhorar a vida da mulher, que tem filho, que vai ter para ela se programar. Não existe, por exemplo, uma preparação para as mulheres, em especial as periféricas, né? Sobre cuidados, né? Com a saúde da mulher, cuidados preventivos para que você não tenha, por exemplo, uma gravidez indesejada ou uma gravidez na adolescência, que isso é muito comum na Amazônia. Isso é extremamente naturalizado, é um problema que ninguém fala. As meninas novas têm filho, casam com pessoas maiores de idade e as pessoas naturalizam, né? A criança casa com 14, com 15 anos, com alguém da comunidade, está tudo bem, ninguém fala nada. O casamento na infância e adolescência, a gravidez precoce e o baixo nível de escolaridade das meninas estão relacionados e enraizados em normas sociais que perpetuam a desigualdade de gênero. Até 2015, 340 mil meninas se casaram por ano, antes de completar 18 anos. As nossas crianças elas não são vistas no nosso país inteiro como cidadã. A partir do momento que ela nasce, ela precisa de política pública, ela precisa de estrutura, né? Eu fui mãe muito cedo, mas foi me retirada, né? Essa coisa, engravidou, agora vai ter que ter. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha autonomia. Eu era vista como uma criança cuidando de uma criança. Ficou a casa, o cuidado com a minha mãe, o cuidado com a minha filha, o emprego e a empresa. Então, foi muito, muito, muito pesado. Eu tive várias crises de ansiedade, vários gatilhos, assim, que levaram a coisas que eu não tinha, que eu desenvolvi durante a pandemia, desidrose, que é um problema de pele, que sempre que eu tenho algum gatilho emocional, ela surge. Olivia ficou muito prejudicada, porque como a gente se fechou mesmo, ela não tinha nada de escape, de ter contato com outras pessoas, outras crianças.
ela ficou bem restrita mesmo. Então ela também teve crise de ansiedade. Eu me sentia... Sabe quando você se sente... Não é inútil que fala, mas caramba, você quer ajudar de alguma forma, tanto que eu vendi suco, eu fui trabalhar de manicure e caramba, nada dava certo e eu ficava muito frustrada, porque eu achava que eu não servia para fazer nada. E aí uma vez eu, com a crise, o meu filho chegou pra mim, eu vou chorar. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele chegou pra mim e falou, mamãe, não chora, eu tô aqui. Eu sempre estive nesse lugar dessa mãe que não conta com apoio, sempre, desde que ela nasceu. Primeiro te cobram que você tem que parar de trabalhar para você cuidar do seu bebê. Aí quando você para de trabalhar para cuidar do seu bebê, te cobram porque só seu esposo está trabalhando, você está em casa. Como que mulher pobre está em casa, tem que trabalhar para ajudar o marido? A família julga, a sociedade julga. A gente sempre tem gente para julgar, nunca para ajudar. Eu não sou guerreira, eu tô cansada, eu tô exausta e eu vou cair qualquer hora aqui, ou eu vou entrar numa depressão e não vou conseguir mais levantar da cama. Mas foi importante eu reconhecer que eu precisava de ajuda e pedir ajuda. Ué, vai voltar a trabalhar para pagar a escolinha? Vai trocar 6 por meia dúzia, vai pegar o dinheiro do trabalho e vai dar na escola. Se você não tem quem cuide do seu filho, não tivesse filho. Eu precisava organizar minha mente, já estava ficando tudo bagunçado, eu já não sabia mais o que fazer, por onde começar. Eu comecei a sentir que eu estava ficando perdida, confusa mentalmente, assim. As crianças estão todas na rua, porque a mãe sai para trabalhar, a aula online do sistema público é naquelas, que a gente já sabe como é a educação pública no Brasil. Então, falta uma política pública na periferia. E um centro cultural que recebesse essa criança após a escola, ou antes de ir para a escola, que essa criança pudesse fazer uma lição, que essa criança pudesse comer, porque tem crianças que não têm o que comer. Quando as escolas públicas abriram para servir merenda, porque essa criança não tem o que comer em casa, e a única chance que ela tinha de comer era na escola, e a escola está fechada. Quando você é mulher preta, e aí eu vou fazer um recorte aqui, o sofrimento é dobrado. Porque são as mães pretas que estão saindo de casa para cuidar dos filhos das outras e estão deixando o filho sozinho em casa. São várias mulheres pretas que relatam que estavam num regime de semi-escravidão, porque a patroa não deixava ir embora para não ter contrato com os outros da rua. Quantos casos a gente viu na televisão? E eram todas mulheres pretas. Eu diria para a sociedade parar de trair as mães. A família às vezes abandona, a sociedade abandona, o patrão não quer saber. Eu me formei agora, sou assistente social agora, peguei meu diploma tem uns 3 meses. Então nunca é tarde para nada na vida, nunca é tarde. Nós temos sonhos, então a gente tem que realizar os nossos sonhos, sabe? Nada disso de falar assim, tá andando de cabeça baixa e dizer que você não é capaz. Eu tive muita palavra negativa na minha vida. Muita. Mas em nenhum momento eu deixei nenhuma delas entrar em mim. Eu falei, eu posso e eu consigo. Como eu falo sempre nas reportagens que eu falo, nas entrevistas, eu ia dormir 3 horas da manhã na casa de família. Ela me cansava o máximo que podia, para eu não ter força para ir para a escola de manhã. Eu ia dormindo, cabisbaixo. Dormia na sala de aula, mas eu cheguei lá. E eu estava sempre entre as 5 melhores na escola. Sandra Santos, 56 anos, saiu de uma condição análoga à escravidão e fundou um projeto social chamado Casa Mãe Mulher. O projeto atende familiares de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, no Degase. Estou aqui coordenando a Casa Mãe Mulher, né? Coordenando e idealizadora da casa, né? Então, eu gosto dessa potência desse nome, da mulher também, que eu me tornei, de vir trabalhar no Degase, aí com socioeducativo, com esses adolescentes. Confesso a você que na época que eu vim trabalhar aqui
Não tinha a menor noção o que era direito, o que era socioeducação, o que era trabalhar com esses meninos. Então, quer dizer, no momento da pandemia, se antes já era difícil, no momento da pandemia foi pior. Muitas mulheres perderam seus empregos, muitas mesmo. Foi nessa hora que a casa foi muito importante para isso. Vimos mães, familiares que chegavam aqui, vimos mães doentes junto conosco, mas que vinha visitar. Perdemos uma. O meu maior sonho, gente, é essas mães entrarem. Essas mães participarem realmente da socioeducação do filho. Para elas não ficarem perdidas. O que é isso? A unidade toda tem que estar junto. Para que quando esse adolescente sair daí, algo novo aconteça na vida do adolescente. Porque sai daí é a mesma coisa, sabe? Então tem que ter essa parceria, unidade, família, mãe, mais a mãe, porque a mãe é sempre em primeiro lugar, que está sempre aí. Você estava ali, quase você não viu o pai. Então a mãe é que está sempre em primeiro lugar, em tudo. Então quando chega, que a gente dá esse abraço, quando ela pergunta assim, isso existe? Você ouviu aquela que chegou ali, o que eu faço? É a primeira vez, o que eu faço? Quem é a dona Sandra? A primeira coisa que a gente faz é te dar um abraço. Porque hoje não é só um abraço, não é só uma comida, uma alimentação, um café da manhã. Hoje a gente está conscientizando essas mulheres, sabe, dos direitos delas. Tem dias que a gente fala do ECA, tem dias que a gente fala de racismo, tem dias que a gente fala de machismo. Então ela conseguiu, mesmo sem intenção, construir esse lugar. Uma escuta atenta, sensível, empática e amorosa. É disso que nós necessitamos. E é esse o meu exercício. Às vezes eu pergunto se eu falei em alguma área, se fui eu a errada. E eu ainda fico assim meio sem entender, né? Porque ele não teve motivos nenhum para se envolver com marginalidade. Olha, uma vez eu fui buscar meu filho. Desculpa. Espera aí que eu vou falar. Foi a pior cena que eu vi quando eu cheguei no Morro da Coroa, onde eu tinha morado. Meu filho estava traficando no Morro da Coroa, onde eu morei. E a gente já estava morando em Éden, a gente foi lá buscar ele. Quando eu cheguei lá, meu filho estava magro, e com um revólver na mão. Cena que eu não esqueço. Aí a gente, quando eu vi ele, ele veio. Aí eu dei um abraço nele. Aí o garoto que tava com uma mesinha assim, cheia de droga, né? Falou assim, cara, vai embora com teus pais. Eu paro e fico analisando meus filhos agora. O melhor que eu passo, que eu posso, eu passo para eles. E o que eu tenho de melhor é o que eu dou para eles. Então, o Ezequiel fez porque ele quis fazer. Eu não tive culpa, eu não empurrei, eu não incentivei. Eu mostrei para ele a realidade da vida, o que o mundo tinha para oferecer para os jovens, adolescentes. Eu falei, isso aí não é para vocês, isso aí não é vida. Quando ele chegava lá em casa, a gente abraçava ele, todo mundo chorava, porque a gente sentia falta. Ezequiel, isso aí não é vida para você, fica aqui com a gente. Porque toda vez que ele voltava, a gente abraçava. Fica aqui com a gente, cara. E o Ezequiel fez porque ele quis. Foi uma escolha dele. Eu passo e estou passando nesse momento por todo esse problema. Mas tem mãe que passa por problemas maiores do que eu. Perdi meu filho. É uma dor grande, que até hoje quando eu falo eu sinto, eu choro, porque eu lembro dele. Mas é confortante saber que eu sirvo como um instrumento ali de apoio, de incentivo para as mães, que quando elas chegam, e às vezes mãe que nem sabia do que eu tinha passado, porque às vezes quando eu ia falar alguma coisa ou eu fazia algum trabalho, aí eu dava só um pedacinho do testemunho, eu me doei para esse trabalho para ajudar essas mães.
E eu perdi meu filho numa segunda-feira de carnaval. Desfile da Portela. Entre tudo que eu vivi, tudo que aconteceu, todas as escolhas dele, certas, erradas, eu estive ali, estaria brigando, gritando, batendo, reclamando. Mas ele sabia que a minha mãe não vai roer a corda a hora nenhuma. E foi assim, aos 9 anos eu descobri que ele tinha uma febre reumática, ou seja, a mitral dele não funcionava. E eu travei uma batalha com o coração dele e o médico dizia pra mim assim, ó, se ele viver 30 anos, 40, tá ótimo. Mas com uma vida muito saudável. Aí ele fez tudo ao contrário, né? A vida não tinha nada de saudável. E eu brigando, reclamando, enfim. E aos 26 anos ele infartou. Uma segunda-feira de carnaval, eu chegando da Marquês de Sapucaí, o telefone toca. Recebo essa notícia. E mais uma vez eu tive o carnaval e o samba para acalentar o meu coração, para segurar a barra, né? Para dizer, ó, você não está sozinha, a sua escolha não é errada. É um momento que me emociona, né? Porque eu sei que muitas pessoas perguntam como eu suporto, como eu sorrio, como eu estou de pé. Estou de pé porque eu sei como eu conduzi a minha maternidade, o meu dia a dia, como eu criei um homem. E sou mãe, sou avó, continuo sendo, porque eu xingo ele até hoje. Eu converso com ele como se estivesse aqui agora. Não, eu falo, pô, cara, você brinca, né? Olha tudo que, enfim, sabe, isso é tudo muito natural pra mim. Eu tive que aprender a conviver com a saudade, né? Com a saudade. E tenho 2 crianças são duas crianças de mãe diferente, mas com características iguais demais. Se você olhar para aquelas 2 crianças, você acha que ele só tem pai, ele não tem mãe. E eu prometi para ele que não abandonaria os meus netos. Então eu continuo sendo mãe, avó, mãe, sei lá o que eu sou. Aquela que mesmo sem tempo, já fui lá hoje para ver o remédio, para ver a escola, para ver a explicadora, né? Dentro desse meu turbilhão de tudo, sou eu que movimento a vida deles, né? E isso me completa. Mas eu, recém-casada e tal, engravidei, perdi a gravidez com 6 meses. E logo nesse período mudou um casal pro lado do meu apartamento. Por coincidência, o pai do rapaz e a mãe foram vizinhos dos meus pais há muitos anos atrás. Coincidência. A mãe dele encontrou a minha mãe. Oi, você por aqui e tal, tudo bem? Meu filho está morando aqui do lado. Aí a amizade começou. Esse casal tinha um casal de filhos, já com 8 e 5 anos. E ficou aquela amizade muito envolvente. Ela engravidou. Estávamos fazendo um tratamento para emagrecer. Ela engravidou. Engravidou, foi uma gravidez turbulenta e tal, aquilo tudo. E foi seguindo. Ela foi ter neném, passou mal no meio da rua, foi ter neném. Quando ela veio para casa, ela ligou, estava de alta. Aí o marido, como é que eu vou sozinho pegar ela, neném e tudo? Eu falei, não, eu vou com você. Estava trabalhando, não fui trabalhar, fui com ela. Ele já veio no meu colo, desse tamanho. Veio no meu colo. Como a casa estava em pintura, não tinha como eles entrarem em casa. Ele já foi para minha cama. E dali começou um amor assim, envolvente, né? Ele hoje tem 35 anos e eu sou a mãe. Eu sou a mãe dele, o filho é o meu neto. E vocês me desculpem, toda vez que eu falo, me emociono muito. É uma paixão assim que não tem preço. Não tem preço. E ali, como eram 2 apartamentos, um do lado do outro, ali ele engatinhou, ali ele andou. Quando eu fiz 3 anos, eu mudei. Eu comprei um outro apartamento, eu mudei. Foi um caos, ele ficou doente, aquilo tudo. Foi para tudo quanto é lugar, não tinha nada. E o médico disse que tudo era emocional. Aí morreu alguém, aconteceu alguma coisa. Não morreu ninguém. Nós temos uma amiga que ele foi criado praticamente junto da casa e
pode ser que seja isso. Aí, vamos até lá. Foram à minha casa. Ele entrou e está até hoje. Nunca mais saiu agora para a casa dele, né? Mas é quase todo dia. Oi, Juan. Eu não sou mãe, sou Juan. Mas ele é o meu filho, eu sou a avó do filho dele. Ele sabe que tem a mãe, sabe que tem o pai, mas a mãe sou eu. Tudo dele sou eu. Aí de manhã tem dia que ele liga, tá tudo bem? Falei, tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tem certeza? Não preciso de ir hoje? Eu falei, não precisa. Te amo. Aí acaba comigo, né? É uma história assim de amor mesmo. E amor de verdade. De mãe. De mãe. É de um carinho, é de uma amizade, é de um companheirismo muito grande. Como se fosse, talvez se fosse do próprio sangue, não seria tão assim. Com 3 netas lindas, que para chamar a vovó, fala 3 vezes, vovó, e pede alguma coisa. Então, realmente, fazer parte desse teu projeto, para mim está sendo muito importante, porque estou passando aqui essa sensibilidade, esse carinho, essa coisa que não é só mãe, porque gerou, entendeu? Então, acho que é um ponto a mais a acrescentar aí no seu trabalho e que está me fazendo muito, extremamente feliz e emocionada. E eu sinto falta disso. Nós, como mulheres, nos organizarmos. Então, esse ditado de que mulheres são maiores quando se juntam, são como rios, acho que cabe bem para Mãe um retrato, né, para o inside out versão brasileira. É uma pauta humanitária. Quem não é mãe, tem uma mãe, veio de uma mãe. E possivelmente, se tem filho, alguém está cuidando do seu filho para você ir trabalhar. Hoje queremos honrar todas as mulheres que realizam trabalho de cuidado e maternidade, reconhecendo a sua importância e lutando por políticas públicas que valorizem e apoiem a elas. Somos fortes, somos potentes, somos luta. E essa luta é política. Somos mães, somos visíveis. Mãe, um retrato. Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. Ai, eu sou mãe na pandemia, demitida porque o chefe disse que eu não rendia. Ai, eu sou mãe na pandemia, seu trabalho sempre fora com quem deixo a minha cria. Ai, eu sou mãe na pandemia, quem se importa com a criança, ó Deus salve a economia. Ai, eu sou mãe na pandemia, não me chama de guerreira se eu não tenho a opção. Se eu faço, ele não, depois diz que até faria. É que eu sou mãe na pandemia. Aula online pra assistir, eu nem fiz pedagogia. Ai, eu sou mãe na pandemia, e se trava a internet pra quem sobra teoria. Ai, eu sou mãe na pandemia, 1, 2, 3 jornadas, esse é meu dia a dia. Ai, eu sou mãe na pandemia, planeja fazer limpar, saudades da boemia. Ai, eu sou mãe na pandemia, não me manda artesanato, culinária em família. Se eu olho um pano de prato, quero fugir pra uma ilha. É que eu sou mãe na pandemia. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero deitar, tomar a saideira, dormir a noite inteira, cagar sozinha e passar fio dental, fechar os